Boa tarde, sexto ano. Hoje será a nossa aula de revisão. Os nossos assuntos para a prova de gramática serão sílaba tônica e sílaba átona, classificação das sílabas quanto à tonicidade, classificação das palavras quanto à tonicidade, ou seja, se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, e regras gerais de acentuação gráfica, aquelas regrinhas que nós vimos sobre a acentuação das palavras. Então, a gente tem aí 3 assuntos que vocês devem rever os vídeos que já temos no canal e darem também uma olhadinha aqui na nossa revisão. Só que a nossa revisão é bem introdutória, bem assim por cima, e os vídeos que já estão postados no canal são mais aprofundados. Então, foquem aí no vídeo. Vamos lá. Só para não perder a prática, né? Eu passo a aula todinha tomando água. Aqui tô também, só que café. Vamos lá. Bom, deixa eu botar a tela cheia. A gente já viu que as palavras, as sílabas das palavras são divididas em tônicas e em átonas. As átonas são aquelas sílabas que são mais fraquinhas e que são pronunciadas mais rapidamente com menor intensidade. Enquanto as sílabas tônicas é aquela sílaba que toda palavra possui, que é a mais forte, a que minha voz demora mais e a que possui maior intensidade. Então, a gente tem aí essa diferenciação, as sílabas tônicas e as sílabas átonas e a sílaba tônica dentro de uma palavra. Então, vamos lá. A dica que eu dei para vocês foi que chamassem a palavra como se estivessem chamando uma pessoa. Então, você chama menino. Aí, você percebe qual a sílaba da palavra menino que é mais forte e que minha voz demora mais. Menino. Ó, uni. Então, eu sei que essa é a sílaba tônica. Português. Eu sei que o guês é a sílaba tônica porque é onde a minha voz mais demora. É a sílaba mais forte da palavra. E todas as outras que não forem atônicas são classificadas como átonas. Então, a gente tem aí essa divisão. Bom, por que nós precisamos saber qual a sílaba tônica e quais as sílabas átonas de uma palavra? A sílaba tônica determina a classificação das palavras quanto à tonicidade. E saber a tonicidade das palavras, saber essa classificação em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, nos ajuda a compreender as regras de de acentuação gráfica. Então, muita gente, depois, assim, já na vida adulta, ou quando já está no ensino médio, tem dificuldade em acentuação e não sabe de onde é que veio esse erro. Bom, o erro está aqui, no início não, né? Nos anos finais do ensino fundamental, onde nós aprendemos, durante todo o fundamental, essa subdivisão, essa classificação, e não damos tanta importância assim. Então, é o momento de dar importância para que no futuro, né, vocês saibam aí acentuar divinamente bem as palavras. Então, a gente vai ver aí essa classificação. Bom, nós temos a classificação em oxítona, que é quando a gente tem a sílaba tônica como sendo a última sílaba. Nós temos as paroxítonas, que é quando a sílaba tônica é a penúltima. E nós temos a proparoxítona, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a gente conta a tonicidade das palavras de trás para frente, como vocês já perceberam. Então, vamos lá. Na palavrinha vida. Vida. Opa, vi é a sílaba tônica e é a penúltima sílaba dessa palavra. Então, ela é uma paroxítona. Árvore. Ar é a sílaba tônica, portanto, é uma
proparoxítona. No caso da palavra árvore, eu nem precisaria fazer o chamamento, porque se é acentuado com acento agudo ou com acento circunflexo, automaticamente já é a sílaba tônica da palavra. Estudar, dar, é a última sílaba, portanto, é uma palavra oxítona. Então, a gente tem aí essa subdivisão. Vamos lá. As oxítonas, como eu disse, a sílaba tônica é a última, como nas palavras urubu, você e caju. Aqui nós temos, independente da quantidade de sílaba, as duas últimas tendo 2 sílabas e a primeira tendo 3 sílabas, independente, o que importa é que a sílaba tônica está na última. A gente tem aí uma palavra oxítona. Urubu, você, caju. Essas são as oxítonas. Oxítonas. Independe também da quantidade de sílabas. O importante é que esteja aí na penúltima, como é o caso aqui de pólen, que só tem 2 sílabas. Pólen. O pó é a sílaba tônica, tá ali marcado na penúltima. Cadeira. Cadeira já tem 3 sílabas, só que da mesma maneira, a sílaba tônica é a penúltima, é o dei. Cadeira. Caderno. A mesma coisa, eu tenho 3 sílabas e a sílaba tônica é a penúltima, portanto, se trata de uma paroxítona. As proparoxítonas é quando a sílaba tônica está na antepenúltima. Também não depende de forma nenhuma da quantidade de sílabas, como a gente vai ver. Óculos. Óculos, nós temos 3 sílabas. E a sílaba tônica está na antepenúltima. Ó. Quilômetro. A gente tem 1, 2, 3, 4 sílabas. E a sílaba tônica está na antepenúltima. Quilômetro. Long, né, no caso. Máquina. Máquina também, mesmo caso de óculos, só tem 3 sílabas. E a sílaba tônica está na antepenúltima. A particularidade da proparoxítona é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ou com circunflexo, ou com acento agudo. Então, é isso acerca da tonicidade das palavras. Essa é a subdivisão. É muito importante que vocês saibam identificar a sílaba tônica das palavras. E é muito importante que depois de identificar a sílaba tônica, você classifique a última oxítona, a penúltima paroxítona, a antepenúltima proparoxítona. Feito isso, já tem metade do caminho aí encaminhado. Vamos lá ver o nosso próximo assunto, que é um pouquinho mais complexo, mas ainda assim não é difícil. Tô apertando assim os olhinhos, gente, para poder ver o slide, que a tia perdeu os óculos e aí a tia tá louca. Vamos lá. Acentuação gráfica. Bom, primeiro vamos definir o que é a acentuação gráfica. Nós sabemos que a escrita é uma tentativa de reproduzir a maneira como nós falamos e vice-versa também. Então, essa tentativa de representação da fala dentro da escrita necessita de algo que indique a pronúncia das palavras. É por isso que as sílabas tônicas e a acentuação gráfica existem, para que se indique na escrita o modo como deveríamos pronunciar essas palavras. Então, é por isso que nós temos aí a sílaba tônica e a sílaba átona e a acentuação, o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, que é aquele acentozinho que vai em cima do A quando ele é craseado. Crase é o nome do efeito, do fenômeno que ocorre. O nome do acento é acento grave, não esqueça.
A gente não vai ver agora, não vamos ver por enquanto a utilização da crase, só para vocês saberem que é um dos acentos que indicam tonicidade. Então, vamos lá. Bom, nós temos aí 4 regras de acentuação, 4 regras que são essenciais, que são regras gerais. Depois nós veremos aí as particularidades, os desvios da norma, desvio da regra, mas por enquanto vamos nos ater a essas 4 regras gerais de acentuação. Bom, a primeira regra é que todas as palavras monossílabas, o que é monossílaba? Palavra com apenas uma sílaba, se elas forem terminadas em A, E e O, seguidas ou não do S, ou seja, no plural ou não, ou então palavra com S mesmo depois, A, E e O, seguidas ou não de S, são sempre acentuadas, como é o caso de pá, pé e nó. E também a versão no plural ou palavras com o S no final, no caso de mas, pés e nós. Mas aqui no sentido de serem 2 pessoas que são mas. Uma pessoa é má, outra pessoa é má, elas são mas. Então, a gente tem aqui essa primeira regra. Bom, se forem monossílabas e forem terminadas em Z, independente de ser com A, com E ou com O, elas não são acentuadas. Não podem ser acentuadas. Então, jaz, fez, voz, foz. Enfim, todas as palavras que terminam com Z e são monossílabas, ou seja, somente uma sílaba, elas não são acentuadas. E as monossílabas terminadas em I e em U, seguidas ou não de S ou Z, elas não são acentuadas. Então, eu só acentuo monossílaba com A, E e O, e não acentuo monossílabas com I e U. No caso aqui de pus, luz, quis, giz, nenhuma delas é acentuada. Então, essa é a nossa primeira regrinha de acentuação. Ela é bem simples, muito simplesinha de se, como é que eu posso dizer, de incorporar. Segunda regra, pequenininha também, é sobre as oxítonas, ou seja, as palavras que têm a sílaba tônica sendo a última sílaba. Bom, as oxítonas terminadas em A, E e O, elas são acentuadas, seguidas ou não de S. Paraná, café, giló. Então, a gente tem aí A, E e O. Elas sempre vão ser acentuadas. Paraná, café, giló. Paranás, cafés, gilós. De toda forma, com o S ainda assim, a palavra continua acentuada. As oxítonas terminadas em U e em I não são acentuadas. Caju não tem acento. Caqui não tem acento. Por mais que vocês já devam ter visto, com certeza, em algum lugar, a palavrinha caju acentuada. Muita gente utiliza, mas não está dentro da norma de acentuação. Oxítonas terminadas em ditongos abertos, em, oi, el, em e ens, também são acentuadas. Chapéu. A gente tem o ditongo, o E e o U. A gente tem também, a gente sabe que alguns finais com EM e EN tem o sonzinho do I aí no meio. Também é como se eu tivesse um I, portanto, é classificado como ditongo. A gente já viu isso nas aulas de ditongo. Só estou retomando aqui um conhecimento que vocês já deveriam ter. Então, a gente tem aí também, que é um ditongo aberto, apesar do I não aparecer, a gente ouve esse I. Parabéns. A gente ouve também esse I perto do E. Então, a gente tem o caso de ditongos abertos.
que são sempre acentuados, se for oxítono. Terceira regra, que é uma das... é a mais difícil. Pronto, essa é a palavra. Mais difícil é a terceira regra. Mas a gente vai incorporar. Que são as paroxítonas terminadas em R, I, N, L, US, OS, ão, e os derivados. Ons, ins, ãos, ans, enfim. Todas essas paroxítonas com essas terminações são acentuadas. O que acontece? Nós precisamos, de fato, decorar essas terminações. Não tenho outra forma de falar. Decorar para depois incorporar e aprender, né? Mas precisamos saber que as paroxítonas, ou seja, as sílabas onde as palavras onde a penúltima sílaba é a sílaba tônica, se forem terminadas com essas sílabas aqui, elas são sempre acentuadas. Como é o caso de fácil, termina com IL, né? No caso, com L aqui, que está dentro da regra. Tórax, termina com X, também está dentro da regra, por isso é acentuada. Íons, termina com NS, também está dentro da regra, então é acentuada. Álbuns, termina com UNS, também está dentro da regra, por isso é acentuada. Álbum, também está dentro da regra, por isso é acentuada. E também temos aí as paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos ou não de S. Ou seja, série, eu terminei com o ditongo IE, então, portanto, a sílaba anterior deve ser acentuada. Mesma coisa na palavra férias. Terminou com o ditongo, apesar do Szinho final. Então, eu também tenho aí o caso de uma paroxítona terminada em ditongo, portanto, acentuada. E as regras das proparoxítonas é a mais fácil de todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se você chamou a palavra e a sílaba tônica está na antepenúltima, então, com certeza, possui ali uma acentuação gráfica. Você só precisa saber se o acento é agudo ou se ele é circunflexo. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não esqueçam nunca disso. Foquem em aprender a terceira regra, todas as terminações. E se tiverem alguma dúvida sobre o que é ditongo, também deem uma revisada, porque vai precisar. A quarta é super simples, a primeira também. Então, foquem na segunda e na terceira, estudem muito. E foco nos estudos, próxima semana é a nossa prova. Bom, sobre revisão, né? Eu vou passar para vocês, não uma revisão online. Na verdade, a gente está utilizando pouco o nosso caderno de atividades. E lá nós temos atividades riquíssimas sobre o assunto. Então, nós vamos fazer... Nossa revisão vai ser no caderno de atividades, para que ele não fique ali de lado. Ele vai ter que ser utilizado e ele vai ser utilizado na nossa revisão. Então, é isso. Beijão, fiquem em casa e até quinta-feira. Só mais um recado. Quinta e sexta nós teremos duas aulas quinta e 2 aulas sexta. Por quê? Porque eu fiquei devendo semanas anteriores essas 2 aulas e nós precisamos delas para corrigir os exercícios. Então, a gente tem um exercício de gramática para corrigir e um exercício de produção textual também para corrigir. Então, a gente vai fazer isso ainda essa semana para que fique tudo claro, tudo corrigido e vocês possam continuar aí os estudos. Beijão. Até mais.